testemunhas desse reino. E nós precisamos nos portar como tal. Amém? E a primeira característica de João Batista é que ele estava separado para Deus. João Batista foi chamado no ventre da sua mãe. Ele foi um presente que Deus deu a Zacarias e a Isabel com um propósito. Mas o próprio João Batista decidiu se separar. O próprio João Batista estava separado para Deus. Como nós sabemos, todos nós temos o livre-arbítrio e ele poderia escolher não. Mas ele escolheu viver o propósito do Senhor. Assim como nós podemos escolher ou não, e às vezes nós, com as nossas atitudes, dizemos, olha, Deus, o que o Senhor tem para mim, não. Mas João Batista, ele entendeu isso. E João Batista vivia para isso. João Batista estava separado para Deus, para cumprir aquilo que o Senhor tinha para ele. A gente leu ali, né, que João Batista ele estava no deserto comendo gafanhotos, mel silvestre, com roupa de couro. Ele estava separado. Então, se nós desejamos e se nós entendemos, a verdade é essa, nós precisamos entender que nós somos esses precursores. Nós precisamos estar separados para Deus. Por isso, irmãos, a partir de hoje, vamos comer gafanhotos. Não, brincadeira, irmão. Não precisa, tá? Mas se quiser, fica à vontade, tá? Mas não precisa. Mas João, ele estava separado, ele tinha isso como um propósito. Talvez o seu separar não seja comer gafanhotos. Glória a Deus. Nem sei que gosto tem, né? Mas a Lúcia quer provar, Lúcia? Não. Mas João Batista era separado, escolheu se abster de algumas coisas. Assim como nós, para nós cumprirmos aquilo que o Senhor tem para nós, Ele nos pedirá algumas coisas. Lembram de algo sobre isso? Renúncia, né? Foi o que a gente aprendeu durante essa semana, foi o que Deus ministrou no nosso coração. É necessário renunciar a alguma coisa. Não tem como ser aquele que vai levar propagar a volta de Jesus e continuar vivendo as suas vontades. Não vai ter como. Nós precisamos estar separados para Deus. Nós precisamos olhar para o Senhor e permitir que Ele sonde o nosso coração e mostre aquilo que nós precisamos abrir mão. E o abrir mão, às vezes, não é só o pecado e os desejos. Mas abrir mão é, às vezes, algo que é lícito também. Também já ouvimos isso essa semana. Para sermos aqueles que anunciam a volta de Jesus, nós precisamos estar separados das nossas vontades, das nossas vaidades. Quando João decidiu ir para o deserto, comer gafanhoto, mel silvestre, andar com uma roupa de couro, lá, deixado lá no deserto, ele abriu mão de alguma vaidade, de um conforto, de algo que era bom, para que o reino de Deus fosse anunciado. A vida de João Batista autenticava a sua missão. João Batista tinha tão certeza daquilo que ele carregava, da sua missão, para levar o reino de Deus, para que Jesus fosse revelado, para que o caminho fosse preparado, que o que ele fazia e como ele vivia mostrava essa missão. Nós precisamos ser aqueles que vão estar separados para o Senhor e que isso vai ficar muito claro para aqueles que olharem para nós, para aqueles que estiverem do nosso lado. Segunda característica de João é que ele estava comprometido com a sua missão. Tem a ver um pouquinho com o primeiro. Ele estava envolvido com a mensagem. Ele era a voz que clamava no deserto. Ele era a profecia de Isaías encarnado. Ele vivia a sua missão e a sua mensagem. A palavra de Deus diz aqui que em Isaías
já falava a respeito de João, aquele que clamava no deserto, aquele que preparava o caminho do Senhor. João vivia a mensagem tão intensamente que ele se tornou a própria mensagem. Sabe, se nós queremos ser aqueles que anunciamos a volta de Jesus, se nós entendemos que essa é a nossa missão, essa verdade aqui precisa ser tão uma verdade em mim que as pessoas vão ler através da minha vida. Não é isso que a palavra de Deus diz? Que nós somos cartas vivas. Que as pessoas às vezes não vão ler o que está aqui, mas ela vai ler o que está aqui. E o que está aqui é a mensagem do Senhor? O que está aqui está revelando o reino do Senhor, está expressando Jesus, está mostrando para ela que a volta de Jesus está perto e que ela precisa se arrepender, como João Batista carregava essa mensagem. Ele era essa voz que estava lá em Isaías. Essa mensagem era tão real na vida dele, que ele se tornou a própria profecia aqui. A voz que clamava no deserto: prepare o caminho do Senhor. João Batista, ele vivia aquilo que ele pregava. Será que o que nós falamos aqui é o que nós vivemos lá na nossa casa, nas nossas redes sociais, no nosso trabalho, na faculdade, no curso, na escola? Porque o que a gente está vivendo e aprendendo aqui precisa ser expressado nesses lugares. Porque o que a gente está ouvindo aqui, o que Jesus está transformando aqui, precisa ser expresso para as pessoas lá fora. E isso aqui é totalmente contrário do que está lá fora. Sabe? Então, não tem como aquele que carrega a mensagem e aquele que é a carta viva do Senhor, não tem como confundir ele com as pessoas que não conhecem. Porque é tão diferente, é tão gritante, era tão gritante a vida de João. Quem era João? Aquele doido que anda lá no deserto, comendo gafanhoto. Falando que o Messias está vindo, falando para se arrepender. Será que quando a gente passa, ou aonde nós estamos, as pessoas entendem e veem Jesus em nós? Será que essa mensagem está realmente impregnada em mim? Será que eu estou exalando essa mensagem como João estava exalando? Porque aquele que anuncia, aquele que prepara o caminho do Senhor, a sua vida vai exalar essa mensagem. A sua vida vai expressar essa mensagem. E quando nós falamos sobre isso, nós não estamos falando, não, que a pessoa vai te ver, vai saber que você é da quadrangular. Não. A pessoa vai ver, vai conversar com você e vai ver que você pertence a um reino diferente desse aqui da terra. Amém? Tem algo diferente. Será que quando nós chegamos num lugar, tem algo diferente? Um dia eu cheguei lá na outra empresa que eu trabalhava, e a mulher, ela era muito sorridente, espontânea, brincalhona e tal, né? E eu sempre ia lá no setor dela. E aí um dia eu cheguei lá no setor dela, e ela estava conversando com uma outra pessoa, e dela falou assim: ai, eu gosto tanto da Anne, porque quando a Anne chega aqui, tem algo diferente, tem uma paz diferente. E eu não sou assim, sorridente, brincalhona, hein? Extrovertida, né? Mas eu expressava alguma coisa que era diferente do que ela sentia, do que ela vivia. Entende? Porque quando nós chegamos não porque eu, né? Como eu falei, né? Não brinco, não sou extrovertida, mas porque Jesus em mim revelava algo para ela.
Sabe? Quando você chega num lugar que está pesado, que está difícil, quando você chega lá, as pessoas sentem algo diferente, que é isso que nós precisamos causar no lugar que nós estamos. É isso que nós precisamos. Será que nós somos aqueles que vão levar a verdade, que vão destoar esse mundo? Sabe? Que você vai chegar lá e falar, meu Deus, você realmente não é daqui. Você é muito diferente. Porque era isso que João transparecia, era isso que que João Batista revelava. A terceira característica é que João Batista, ele foi para fora do templo, ele saiu do que era confortável. Ele foi revolucionário aonde ele estava, no local que ele estava inserido, no tempo que ele estava inserido. Nós precisamos expressar Jesus lá fora. Temos que expressar Jesus aqui? Também. Mas aqui é todo mundo luz, amém? Né? Você consegue distinguir qual lâmpada aqui, qual luminária aqui está dando mais luz do que a outra? Não, tudo igual. Mas agora apaga tudo e deixa só do fundo lá acesa. Vai dar para distinguir qual que está exalando a luz, está expressando a luz. É assim que nós temos que ser lá fora, é lá fora. É lá fora que a luz precisa brilhar. É lá fora que as pessoas precisam ver algo diferente em nós. E João Batista, ele entendeu isso. Então, ele saía no deserto e clamava e falava, e falava sobre arrependimento e quebrantamento. Que essa é a quarta característica. Que João Batista tinha como propósito levar as pessoas ao quebrantamento e ao arrependimento. Qual que era a mensagem que ele saía por aí falando? Arrependei-vos. Às vezes ele era até um pouco mais imponente, né? Arrependei-vos, raça de víboras. Porque, sabe, quando eu penso que João Batista, ele falava, arrependei-vos, Jesus está voltando, e as pessoas estavam alheias, né? Estava lá, dispersa. E ele falava mais alto, ele falava, raça de víboras. Sabe? Ele estava lá. Aquilo era tão importante para João e ele compreendia tanto a importância do reino que ele desejava que as pessoas se arrependessem, se quebrantassem. Agora, olha para dentro de você e eu vou olhar para dentro de mim. Será que isso é um desejo do nosso coração? Fala a real. Que para Jesus não dá para esconder. Será que isso queima no teu coração? Que as pessoas que estão do teu lado se arrependam e se quebrantem diante do Senhor? Ou será que nós estamos ouvindo isso aqui e tantas outras vezes que o Senhor já falou, me leva lá fora, fala de mim para as pessoas, e nós estamos ignorando? Ou nós falamos uma vez e a pessoa não... ó, Jesus, minha parte eu fiz. Eu lavo as minhas mãos, Jesus. Eu já falei, não quer, olha. Ou será que nós estamos tão apaixonados por esse reino? Será que isso arde tanto no nosso coração que eu não consigo me conformar que aquela pessoa não seja levada ao quebrantamento e ao arrependimento? Será que quando nós vemos as pessoas se perdendo, isso nos dói? Ou a gente, está colhendo o que plantou? Ou será que isso nos incomoda? Sabe por que isso incomodava João Batista? Por isso ele saía por aí falando. Por isso ele tinha isso como uma mensagem real na sua vida. Por isso ele renunciou muitas coisas para que o caminho fosse preparado para Jesus. Será que isso aqui nos incomoda? Será que nós temos orado por isso?
falei hoje de manhã. Será que nós levamos a mensagem e nós clamamos para que aquelas pessoas sejam quebrantadas, para que elas sejam levadas ao arrependimento? Porque o arrependimento é gerado por quem? Pelo Espírito Santo. É Ele quem vai gerar isso. E será que nós temos clamado ao Senhor para que haja arrependimento, para que haja quebrantamento na nossa nação, na nossa cidade? Ou será que nós estamos ouvindo falar ali da Marcha para Jesus? Não. Deixa lá, já vai ter um monte de gente lá. Mas o que vai acontecer ali é profético. Nós estamos indo lá e declarando que a nossa cidade é do Senhor Jesus. Ou será que a gente está alheio a isso? Porque essa era uma característica de João Batista, ele estava totalmente envolvido para que as pessoas fossem levadas ao arrependimento e ao quebrantamento. E a última característica que a gente pode aprender hoje aqui é que João Batista apontava para Jesus. Nunca foi sobre ele, sempre foi sobre Jesus. João Batista, onde ele passava, ele apontava para Jesus. A palavra de Deus, aqui quando a gente leu em João, que falava da luz, né, que ele fala aqui assim, ó, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. As pessoas estavam começando a seguir a João Batista, pensando que ele era o que ia resgatar e salvar a humanidade. Mas João Batista sempre deixava claro, não é eu. Eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés. Vem aquele. Ele sim. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito. João Batista sempre deixava claro que era Jesus. Quando nós estamos discipulando, liderando, ensinando lá na nossa casa, nós estamos apontando para Jesus? Nós estamos falando, ei, é chegado o reino de Deus, e é Ele, é Jesus que reina. Ele é o Senhor. É Ele quem vai nos resgatar e nos salvar. Lá em João 3, 28 diz assim, ó, vocês mesmos são testemunhas do que eu disse. Esse era João Batista falando. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Aqueles que são os precursores de Jesus, aqueles que anunciam a sua vinda, sempre vão apontar para Ele. Sempre vão revelar a Ele. Só que como que João revelava a Jesus? Porque ele conhecia Jesus intimamente. João sabia exatamente quem era Jesus. Quer ver? Lá em João 10, 41. João 10, 41. E muita gente foi aonde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito desse homem, Jesus, era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Sabe o que estava acontecendo? Que João Batista expressava tão bem Jesus, ele apresentava tão bem a Jesus, que as pessoas, quando encontravam Jesus, falavam, nossa, é exatamente como João descreveu. Uau, era isso mesmo que João estava falando a respeito dele. É ele é o Messias. Será que quando nós estamos apresentando Jesus e as pessoas veem a Jesus, elas falam, nossa, era exatamente como a Anne falava. Uau, o evangelho era exatamente como ela disse. Será que é assim?
Porque para nós expressarmos Jesus, para nós revelarmos e apresentarmos Ele, nós precisamos o conhecer muito bem. Eu conheço muito bem o meu marido. Se eu for descrever ele para alguém, eu vou descrever ele com todas as suas qualidades, que são muitas. Né? Eu vou mostrar, eu vou apresentar ele como ele é, porque eu conheço ele. Será que quando nós vamos apresentar Jesus, nós apresentamos exatamente como ele é? Porque para nós apresentarmos ele exatamente como ele é, nós precisamos conhecer a Jesus. Sabe qual é o problema, igreja? O problema somos nós, a igreja. Que às vezes não conhece a Jesus, não sabe quem ele é, e está apresentando ele para as pessoas lá fora de uma forma bem equivocada. Às vezes nós é que estamos atrapalhando o evangelho. Porque nós estamos aqui e não conhecemos a Ele, e não desejamos prosseguir e conhecer a Jesus. E aí nós estamos apresentando um Jesus muito raso lá fora. Nós estamos apresentando um evangelho muito pequeno. E o Senhor, Ele quer nos despertar para que Jesus seja bem apresentado lá fora. Jesus, essa é uma frase que eu ouvi um dia e fez todo o sentido. Jesus, quando bem apresentado, Ele é irresistível. Se nós apresentamos a Jesus lá fora como Ele realmente é, não tem como as pessoas não desejarem Ele. Porque foi isso mesmo que nos alcançou. Foi Ele ser apresentado a nós que nos trouxe aqui. Lá em João ainda, diz assim, no capítulo 1, no versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daí logo lá no versículo 35 diz assim: No dia seguinte, João estava ali novamente com os dois dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. E ouvindo-o dizer isso, os dois discípulos seguiram a Jesus. Esses homens, eles eram discípulos de João. Eles estavam caminhando com João. João estava ensinando a respeito de Jesus. E quando João avistou Jesus, ele falou: olha, é ele lá, ó. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É ele o Messias. E aqueles discípulos fizeram o quê? Imediatamente largaram a João e seguiram a Jesus. Porque João revelava Jesus, não ele. Embora João tivesse amado e cuidado daqueles discípulos, aqueles discípulos entenderam que não era João que eles tinham que seguir, era Jesus. Que não era o líder que eles tinham que seguir, mas era a Jesus. Não é sobre nós, é sobre Ele. Será que quando nós mostramos Jesus às pessoas, elas nos deixam e colocam Ele em primeiro lugar? Será que nós mostramos a Jesus e quando as pessoas veem Ele, elas correm para Ele e não para nós? Porque é isso que nós precisamos causar nesse tempo. É isso que nós precisamos gerar quando nós estamos discipulando, quando nós estamos liderando, quando nós estamos levando alguém a Jesus. Sabe, aqueles discípulos falam: João, legal, foi muito legal o que a gente viveu, mas eu quero mesmo é o Messias. Eu quero mesmo é viver com Ele. Fica de pé no seu lugar. Glórias a Ti, Deus. Quando os nossos olhos estão fixos em Jesus e nós vemos e nos frustrarmos com as pessoas, isso não nos afastará de Jesus, porque nós sabemos exatamente quem Ele é, porque nós olharemos exatamente para Ele e não para o homem. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos e permitisse que o Espírito Santo, aquele Espírito que estava sobre João, que ele trabalhe no seu coração nessa